Olá a todos e bem-vindos de volta ao podcast oficial do BNI. Eu sou a Priscilla Rice e estou falando com vocês do Live Oak Recording Studio em Berkeley, na Califórnia. E hoje estou ao telefone com o fundador e diretor visionário do BNI, Dr. Ivan Misner. Olá, Ivan. Como você está e onde você está? Estou em casa em Austin, no Texas, para celebrar aqui nos Estados Unidos o Dia de Ação de Graças. Então, vou estar com a família esta semana e celebrar esse feriado. Ah, que ótimo! E quem você trouxe para o podcast de hoje? Eu trouxe um grande amigo meu. Ele é um amigo de longa data, Phil Berg. Phil, eu e Bharat Daga estamos trabalhando em um livro chamado Networking é uma Maratona, não uma corrida de 100 metros. Você vai ouvir mais sobre esse livro no próximo ano. É um ótimo livro e estou ansioso para que ele seja lançado. Phil já esteve no podcast BNI antes. Veio pelo menos uma vez, no episódio 689. A única diferença entre online e offline é a ortografia e eu adoro esse título. Esse é o episódio que ele participou. Confira lá. Sua carreira nos negócios começou na indústria de varejo nos anos 70. E então, entre parênteses, ele diz, sim, eu sou velho. Ele começou vendendo carpetes e pisos em uma barraca de mercado, o que o levou a construir uma empresa de varejo de pisos com uma grande reputação. E ele foi membro do BNI desde 1997 até uma transação que ele fez em 2007. Então, ele esteve no BNI por muito tempo. Ele se especializou em ajudar empresas e sua especialidade realmente é em networking eficaz e liderança. Phil, bem-vindo de volta ao podcast do BNI. Muito obrigado e feliz Dia de Ação de Graças. Obrigado, eu agradeço. Então, você tem algumas coisas aqui que eu acho realmente interessantes em termos de educar os outros sobre como referenciá-lo. E eu acho que isso é fundamental. Acredito que isso é o que realmente erramos como membros, que apenas fazemos nossa apresentação em vez de educar as pessoas sobre como nos passar como referência aos outros. Então você tem 3 dicas que quer compartilhar. Uma é que não se trata de você. Fale sobre isso. Sim, acho que a realidade é que porque falar em público e etc. é um grande medo, acho que as pessoas precisam se tornar educadores cada vez melhores para se tornarem mais confiantes. E acho que uma das coisas que eles precisam começar a entender é o que é que as pessoas precisam ouvir em vez de só preenchermos o tempo. Então, as pessoas tendem a se levantar e dizer, eu faço isso, eu faço aquilo, eu quero isso, eu quero aquilo, em vez de pensar no que a outra pessoa precisa ouvir para poder me passar como referência. Sim, quero dizer, e isso é um processo educacional. Você tem que ensiná-los a pensar sobre você, não é verdade? Sim, correto. Eu sempre digo para não ensinar as pessoas a serem você. Ensine as pessoas a conectarem você. Construa esses relacionamentos para capacitar as pessoas a quererem ajudá-lo. E depois dê a elas as ferramentas de que precisam para terem a capacidade de ajudá-lo. Então, como eles podem ser específicos não apenas sobre quem eles querem, mas como os referenciadores podem abordá-los? Sim, acho que isso, em última análise, uma vez que eu saiba quem você quer, realmente, a peça que falta é entender seu valor para a outra pessoa. Assim, eu poderei te recomendar com muito mais facilidade quando estou fazendo um favor a outra pessoa ao apresentá-la a você. Então, se eu entender seu valor para a outra pessoa, ficarei realmente animado para apresentá-lo porque eles têm uma necessidade e você tem uma solução. E assim isso simplesmente se torna uma boa ação. Mas eu preciso saber qual é a necessidade deles e qual é a sua solução, se isso faz sentido. Sim, faz sentido para mim. Você pode dar um exemplo? Você tem alguma ideia de um exemplo que possa ressoar com isso? Sim, então, por exemplo, à medida que envelhecemos, podem surgir algumas dores e incômodos. E, portanto, eu conheço alguém que é um quiroprata muito qualificado, por exemplo, que se especializou em aliviar a dor de uma pessoa mais velha. Então, é entender que eu realmente tenho alguém que pode fazer a diferença para você, e, portanto, posso apresentá-lo. Então, precisamos começar a educar as pessoas ao nosso redor sobre o nosso valor para o outro. Isso, e realmente precisa conversar em algum momento, obviamente não toda semana, mas sobre ser capaz de ajudar indivíduos idosos com suas dores e incômodos. Então,
realmente depende do quiroprata educar, certo? E isso é totalmente responsabilidade do educador. Eu me lembro que você falou uma frase fantástica uma vez, anos e anos atrás, e você disse: "Não é minha responsabilidade te passar como referência, Phil." E eu me lembro de pensar: bem, sim, é. E então você disse isso, e foi incrível. Você disse: "Não, é sua responsabilidade me ensinar como passar você como referência." E isso ficou marcado. Obrigado. E eu realmente ainda acredito que com os membros, é responsabilidade dos membros ensinar as pessoas a como passar você como referência, porque não estamos nesse ramo. Você está nesse ramo, eles estão nesse ramo, e eles precisam aprender a ensinar as pessoas a pensar neles. Eu tenho um podcast muito bom sobre estar no meio de uma referência, que fala sobre isso. Volte e encontre esse podcast se você estiver ouvindo, porque ele fala sobre isso em detalhes. Certo? Então sabemos que você os quer, mas por que eles querem você? Sim, então, no final das contas, devemos nos ver como provedores de soluções, se você gostar. Lembro que meu irmão mais novo costumava trabalhar na minha empresa de pisos, e um dia ele simplesmente me disse: "Por que somos bons?" E quando olho para trás, não acredito que respondi, mas eu disse isso muito sinceramente. Eu disse: "Bem, porque somos." E ele disse: "Ok, eu entendo isso, mas por quê?" E eu realmente fiquei um pouco irritado com ele e disse: "Bem, eu acabei de te dizer, porque nós somos." E a realidade é que aprendi a realmente começar a buscar o porquê sou bom. Se eu gostaria de uma introdução a alguém que provavelmente já está usando meu concorrente, qual razão convincente eu poderia ensinar as pessoas ao meu redor para dar a elas as ferramentas para dizer: "Ei, mas o seu fornecedor atual faz isso?" Ou isso seria um benefício adicional? E eu realmente aprendi a olhar para o meu próprio negócio, e em vez de tomá-lo como garantido, sem ser arrogante, eu simplesmente sabia que era bom. Mas quando a situação apertava, eu realmente não sabia por quê, e eu tive que buscar essas respostas. E então compartilhar essa informação, porque uma das coisas que digo é que não é a sua confiança que conta, é a minha confiança na sua capacidade de fornecer um produto ou serviço de qualidade. E como eu ganho essa confiança? Bem, eu tenho que ganhar isso de você. Você tem que me mostrar por que eu deveria ter confiança na sua capacidade de fornecer um produto ou serviço de qualidade. E como sabemos, a maneira como somos vistos fazendo qualquer coisa é a maneira como somos percebidos fazendo tudo. Então, a forma como nos apresentamos, a maneira como nos comportamos, isso tudo vai dar às pessoas confiança em quem somos, nossos valores e etc. Mas então eles simplesmente precisam da ferramenta. Um ótimo exemplo, por exemplo, é uma linha de entrada. Então, para mim, por exemplo, isso ajudaria todos que estão ouvindo. É ensinar seus referenciadores uma linha de entrada e uma linha de entrada para alguém como eu, por exemplo, como treinador de vendas. Se você encontrar alguém que vende automóveis, você só precisa perguntar a eles: "Sua equipe vende tantos carros quanto gostaria?" A resposta será sempre: "Podemos sempre vender mais ou não." E então é simplesmente dizer: "Ei, eu tenho alguém que realmente acredito que poderia ser valioso para você. Você confiaria em mim para atender a ligação?" Então, há uma linha de entrada. Se as pessoas pudessem aprender isso, seria mais fácil para nós falarmos sobre você. Então, muitos membros sentem que estão sendo específicos, mas ainda assim, não sentem que recebem as referências que desejam ou suficientes delas. Encontrei alguém assim há mais ou menos uma semana. Quais são seus pensamentos sobre isso? Bem, acho que as pessoas acham que estão sendo específicas porque ninguém lhes disse que não estão. Sim, E só sabemos. eu disse a ele que não estava porque ele compartilhou comigo o que fazia e eu disse, isso não é específico o suficiente. Concordo completamente, mas te interrompi. Vá em frente. Não, exatamente. Estou rindo com você. Então acho que ser específico é ir o mais fundo que puder. Não, eu sempre digo para não dar às pessoas ao seu redor um trabalho mental. Quero fazer elogios a você também. Você uma vez me disse: "Se você não se der ao trabalho de fazer a pesquisa para me ensinar, então não me chame para me incomodar." E acho que temos que tornar simples para outra pessoa entender quem você quer. E a maneira de fazer isso é simplesmente incorporar talvez algumas coisas. Eu gostaria de uma apresentação a essa pessoa e seu nome, de preferência. Esta é a posição na empresa, ou se for de empresa para consumidor, este é o grupo etário. É aqui que eles morariam. Este é o tipo.
Eles teriam 2 filhos nessa idade. Então, isso me faz pensar em alguém que você quer. E se for de empresa para empresa, o nome da pessoa, de preferência com o cargo em que ela está, e também de preferência o nome da empresa e certamente o setor. Porque eu posso não conhecer essa pessoa, posso não conhecer essa empresa, mas conheço alguém no setor. E isso o que é contra-intuitivo para as pessoas. Elas acham que precisam ser abrangentes, mas a verdade é que quanto mais específicas forem, mais chances terão de ser referências. Estamos quase sem tempo. Alguma última consideração antes de encerrarmos? Eu acho que todos devem fazer sua pesquisa. Você sabe, o mundo mudou e é muito mais fácil fazer sua pesquisa no Google, etc. E lembre-se disso: se você pedir pouco, receberá pouco. Se você pedir muito e usar a mesma estratégia, então todos conhecem as pessoas que você deseja. E quando você diz para fazer sua pesquisa, você quer dizer aprender a educar as pessoas para passar você como referência? Isso, aprenda a educar, mas também entenda quem você quer. Muitas pessoas não sabem realmente quem querem. Elas caem na armadilha de dizer: eu quero um designer de interiores. Qual deles? Sim, eu adoro isso. Informações realmente valiosas, Phil. Para quem quiser mais informações sobre Phil, vá para philberg.coach. Isso é Philb de bola, B-E-R-G, coach, C-O-A-C-H. Phil, obrigado por estar novamente no podcast BNI. Eu amei e feliz Dia de Ação de Graças para você e sua família. Obrigado. Agora é com você, Priscila. Ok, bem, isso é tudo para esta semana. Muito obrigada a ambos por essas ótimas informações. Este podcast é patrocinado por meisneraudioprograms.com. Esses programas de áudio fornecerão as ferramentas e a inspiração para melhorar significativamente sua experiência no BNI. Então, confira o ótimo material disponível para você em meisneraudioprograms.com. E depois use o código promocional IVAN50 para 50% de desconto em tudo. Todos os lucros vão para a Fundação BNI. Muito obrigada por ouvir. Aqui é Priscila Rice e esperamos que você se junte a nós novamente na próxima semana para mais um episódio emocionante do podcast oficial do BNI.